Jornal da Manhã, pela Jovem Pan News Piracicaba. 8h16 e hoje o nosso entrevistado no Jornal da Manhã é o professor Nelson Massola, que é o presidente da FEALC, que é a Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz. Professor Nelson, muito obrigado por nos atender. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Eu que agradeço a oportunidade de apresentar um pouquinho do trabalho da FEALC aos ouvintes. Professor, a Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz, a FEALC, ela completou 45 anos de atividades e desenvolveu uma programação para celebrar a data, né, que culminou inclusive com a composição de uma música em homenagem à instituição. Como que foi essa programação? Marcelo, nós completamos 45 anos de atividade no último dia 30 de dezembro. E realmente nós tivemos uma programação para celebrar esse quase meio século de êxito na divulgação da ciência. Uma das ações foi um desafio lançado a alguns artistas aqui da nossa cidade, especificamente o professor Nilman Simões, né, que é do antigo CLQ Objetivo, que é um ex-exalquiano. Ele é formado aqui em 1970 em engenharia agronômica, então ele já tem a Exalc e a FEALC no DNA. Tá? O outro foi o Márcio Santoro, que também é exalquiano, formado em 97, no curso de Engenharia Florestal. E participou também desse desafio a cantora e compositora piracicabana Júlia Simões, que é sobrinha do professor Nilman Simões. Alimentamos eles com alguns elementos e eles então tiveram aí um dia para preparar uma música, e essa música deveria traduzir todas as iniciativas e ações no nosso dia a dia da FEALC no desenvolvimento da agricultura aqui na nossa região. Tá? Considero que o resultado ficou excelente. Obviamente nós não temos condição de reproduzir essa música agora aqui, mas essa música está disponível no nosso canal, o canal da Fundação, o canal do YouTube. Então os ouvintes podem procurar FEALC lá no YouTube e vão encontrar essa música que particularmente me emocionou bastante e é bem tocante. Então, a música foi uma das iniciativas para celebrar os 45 anos, mas nós tivemos também outras iniciativas. Nós entrevistamos ex-dirigentes, instituições parceiras, que deram seu depoimento sobre o apoio que a FEALC deu nessas iniciativas de desenvolvimento de ciência na nossa região, por que não dizer no estado e no país. Tá? Também disponível no nosso canal do YouTube. Além disso, lançamos também, Marcelo, o nosso selo comemorativo dos 45 anos, com o conceito de 45 anos de ciência colocado em prática. Tá? Também ficou bem legal, isso pode ser visitado no nosso site. Tá? Então, Marcelo, se os nossos ouvintes quiserem conhecer um pouquinho da história da FEALC, eu indicaria então o nosso site. E estamos também nas redes sociais. Nós estamos no YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn. Dessa maneira eles podem conhecer um pouquinho o que é a Fundação. Aliás, justamente sobre isso que eu ia falar agora, professor, quais são os trabalhos, né, que a FEALC ela desenvolve, qual é a sua importância para a sociedade, até para que o nosso ouvinte possa ter um pouquinho mais de noção sobre tudo isso? Perfeito, Marcelo. Então acho que para responder essa sua pergunta, eu preciso contar um pouquinho o que, na essência, a FEALC faz. Tá? A FEALC ela é uma instituição que apoia a Exalc. Inicialmente, ela se originou da Exalc. Ela não há uma confusão, sabe, Marcelo, de algumas pessoas acham que a FEALC e a Exalc é a mesma coisa. Não é. A Exalc é uma instituição pública que pertence à USP, uma instituição de ensino, onde se ensina e se faz pesquisa. A FEALC é uma instituição que apoia a Exalc e consegue captar recurso privado, da iniciativa privada de empresas, e reverter esses recursos em forma de pesquisa e desenvolvimento feitos nos laboratórios e pelos docentes da Exalc. Tá? Então é uma maneira de entrar recurso privado numa instituição que é pública. Tá? É uma maneira bem oficial. Então é isso que nós fazemos. Gerenciamos pesquisa com recursos privados e também com recursos públicos, e
participamos do desenvolvimento regional, principalmente nas iniciativas voltadas ao agronegócio. A FEALC nasceu em meados de 1970, exatamente em 1976, quando a agricultura passou por uma revolução. Revolução no sentido de novas variedades de plantas que respondiam melhor à adubação, mais resistentes a pragas e doenças, tudo isso para melhorar a produção de alimentos, para alimentar a população crescente. E isso demandava muita pesquisa, e o governo, por si, não era capaz de prover todos os recursos necessários para essas pesquisas. E assim nasceu a FEALC, né, da visão de alguns docentes da época, alguns docentes visionários, bem além da época deles, que promoveram então o início da fundação. E a fundação vem então há 45 anos fazendo esse trabalho de gerenciamento e de pesquisa, dando suporte jurídico, suporte trabalhista para as pesquisas com recursos públicos e privados que são desenvolvidos na Exalc. Eu arrisco dizer, Marcelo, que na mesa do nosso ouvinte, todo dia, no café da manhã, no almoço, certamente tem vários produtos que nós consumimos diariamente que tem um pouquinho da marca FEALC. Tá? Nós participamos muito do desenvolvimento e produção de alimentos de maneira mais eficiente e mais sustentável. Certo. Professor, inclusive, já que o senhor citou aí o nosso ouvinte, né, um deles até interagiu com a gente aqui, o Sérgio Barbosa. Bom dia. Gostaria de salientar a importância da FEALC no apoio ao ecossistema tecnológico de Piracicaba, salientando a sua atuação como gestora há 15 anos do ambiente de inovação da Exalc, né, a incubadora ExalcTech. Então aqui a participação do nosso ouvinte, o Sérgio Barbosa, um bom dia para ele. Professor, que projetos desenvolvidos pela instituição em seus 45 anos de história o senhor destacaria? Marcelo, esse que você acabou de mencionar, do ouvinte o Sérgio Barbosa, é um deles. Nós apoiamos fortemente a ExalcTech, o Sérgio Barbosa está à frente dessa iniciativa lá. Então, estamos apoiando muito maciçamente inovação aqui na nossa região, inovação no agronegócio. Porém, nesses 45 anos, apoiamos muitas coisas, né? E eu vou destacar algumas mais recentes aqui, para que o ouvinte conheça um pouco do nosso trabalho. Com o início da pandemia, em 2020, nós conseguimos certificar, credenciar 2 laboratórios para fazer os testes de Covid aqui na região. Então, nós temos um laboratório aqui no Sena e o outro laboratório na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos em Pirassununga. Esses 2 laboratórios, com apoio gerencial jurídico da FEALC, já realizaram até o momento mais de 160 mil testes diagnósticos de Covid-19. Eu digo testes no âmbito local, regional, né, das prefeituras e hospitais, e também participamos da rede do Instituto Adolfo Lutz. Tá? Outro projeto bastante importante, nós gerenciamos a ecoterapia. A ecoterapia ocorre nas dependências da Exalc e ela trabalha com pacientes que têm alguma necessidade especial e é uma aproximação desses pacientes com o cavalo. Então, pratica-se equitação, obviamente com suporte de enfermeiros, fisioterapeutas, e esse contato da pessoa com necessidades especiais com o cavalo tem uma interferência muito positiva na recuperação dessas pessoas, né? Então, nesse tempo de funcionamento, já atendemos quase 40 mil pacientes também. Então, é uma importância social muito relevante aqui para a nossa região. Tem o projeto Corredor Caipira. Esse projeto é espetacular. Ele tem financiamento da Petrobras, também gerenciado pela FEALC. Esse projeto ele prevê a conexão de fragmentos florestais que hoje estão isolados aqui na nossa região. Então a ideia é se fazer reflorestamento e, por meio desses reflorestamentos, reconectar esses fragmentos para permitir fluxo genético entre eles, né? Fluxo de insetos, de polinizadores, fluxo de sementes, fluxo de pequenos e grandes animais, para promover desenvolvimento, melhoria da diversidade vegetal e animal na nossa região. Tá? Então esse projeto ele tem participando algumas cidades aqui
da nossa região, Piracicaba, São Pedro, Água de São Pedro, Santa Maria da Serra, Inhambi, tá? E envolve também a população desses locais, né? Conscientizando essas pessoas da importância de preservar a mata e de promover, então, melhor distribuição de animais, de plantas, promover fluxo gênico, sustentabilidade. Então é um projeto grande que nos orgulhamos muito de ter aqui na FEALC envolvimento nesse gerenciamento. Professor, só para a gente finalizar, expectativas para 2022, projetos em andamento, o que o senhor pode destacar para a gente? Ok, Marcelo. Bom, as nossas expectativas são sempre muito positivas. Nós acabamos, então, de passar por uma renovação parcial do quadro de gestão aqui, particularmente da diretoria. 2 novos diretores estão participando lado a lado comigo das decisões. Estamos bastante alinhados e a nossa proposta é manter o desenvolvimento que tivemos aí nos últimos 2 anos, que foi expressivo. Então, estamos bastante alinhados, principalmente no sentido de promover valorização do componente humano. Tá? Eu sempre digo que eu acho que nós temos que, aliás, todas as organizações, não só a FEALC, tem que focar na pessoa, né? Tanto nos colaboradores que trabalham internamente, quanto nos nossos parceiros. Uma vez que essas pessoas estão satisfeitas, praticamente todo o resto vem na embalagem, vem no vácuo. Tá? Então, estamos bastante alinhados no sentido de promover valorização de pessoas. Estamos também bastante ansiosos e esperançosos em expandir a nossa atuação, que hoje é no âmbito estadual. Nós queremos expandir para o âmbito federal, então nós vamos começar a atuar também com entidades federais, para continuar promovendo expansão, atualização, desenvolvimento do agronegócio. Aperfeiçoar a governança, isso é uma rotina nossa aqui, dia a dia, nos lapidando, né, para melhorar o nosso processo interno, para ter mais eficiência e conseguir atender melhor os nossos clientes. Tá? Então, tudo isso aí faz parte do nosso planejamento para 2022, Marcelo. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, bastante esclarecedora aqui todos esses assuntos envolvendo a FEALC. Obrigado mais uma vez por participar conosco aqui do Jornal da Manhã. Eu que agradeço, Marcelo, e me coloco em pé e a ordem para dúvidas e consultas. Nosso entrevistado, obrigado, professor. Nosso entrevistado de hoje foi o professor Nelson Massola, presidente da FEALC, que é a Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz. Agora 8h29.